Bom, essa outra função aqui que eu vou mostrar para vocês, ela é interessante. É uma função que retorna o endereço de uma célula, tá certo? Só que ela é utilizada em situações bem específicas. A ideia inicial é que você tenha um conjunto de células, uma seleção, e com base nessa seleção, eu quero localizar um texto, tá? E nesse texto você vai dizer o que é que você quer e onde você quer que ele procure, como se fosse um para que veio, tá? E ele vai lá naquela seleção e localiza e vai te retornar o endereço da célula. Então, se retornou o endereço da célula, você faz o que você quiser. Você pega o endereço, acessa a célula, retorna o valor, né? Faz o que você quiser com ela. Tá certo? Então, vamos construir aqui ela. É legal que hoje vai dar tempo até fazer a explicação do CPF para vocês começarem a brincar na construção da função do CPF. Então, vamos lá. Public function, função, retorna o endereço. Retorna o endereço, vai vir um by val. Eu vou pegar um range, as range. Isso aqui vai ser um by val. TXT é o que vai ser procurado, tá? As string. E ela retorna um string. Então eu vou precisar aqui de ter as string mais cell as range. E aqui eu já vou mostrar para vocês uma nova estrutura de laço, tá? Que é muito interessante para quando você precisar trabalhar com coleções, tá certo? Que no caso agora a gente vai trabalhar com uma coleção, que é uma coleção de células, certo? É um range. Então, a gente vai ter uma outra forma de fazer um laço, tá? Então, esse laço vai ser feito da seguinte forma. Para cada mais cell, né, minha célula, dentro do range, next mais cell. O que é que eu quero dizer aqui? Para cada célula dentro da seleção, para cada célula, a minha célula, ou seja, a célula que ele vai observar, dentro da seleção. A seleção é que vai vir aqui, ó. Ok? O que é que eu quero que ele faça? Aí eu quero que ele identifique se existe a palavra, né, o texto que eu estou procurando ou não, tá? Então vai ser assim, ó. Se a instrução que a gente aprendeu na aula passada para pesquisar texto dentro de uma cadeia de caracteres é a que a gente vai utilizar agora. Então ela vai retornar um valor numérico. Se retornar maior do que 0, significa que ele achou, tá certo? Se retornar 0, não. Então me interessa saber se é maior do que 0. Então, em string,
Deixa eu fazer um teste e ver se eu realmente preciso dessa comparação. Opa. End if. Certo? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando aqui dentro dessa minha célula e estou testando ver se o texto existe. Certo? Corrijam aí, ó. MyCell.text é porque é o seguinte, como eu vou estar trabalhando com uma célula, eu quero saber o conteúdo dela, né? Então, essa propriedade de texto extrai isso aqui para mim, tá certo? E aqui é o texto que eu estou procurando, que já vem aqui de fora. Se eu achar, se existir, variável t vai receber myCell.address. Aí aqui eu tenho que colocar uma estrutura chamada false, que é para eu poder retornar isso aqui relativo ao endereço da célula que realmente eu localizei. Agora existe a possibilidade de eu ter aquele texto em mais de um local diferente. Então seria assim: recebe T, concatena, com isso aqui. E o final, função, retorna o endereço, recebe T. Se está funcionando aqui. Né? A gente compila aqui, não deu erro. Pronto. E aqui eu vou fazer o meu teste. Então, o meu teste aqui vai ser o seguinte. Vou criar aqui um worksheet. Range. Proc as string. Uma célula as string. Deixa eu criar aqui alguma coisa aqui para poder fazer essa busca. Ok, eu criei aqui, ó, uma listazinha com algumas palavras, tá? Alguns nomes. Então, no caso, eu vou querer retornar, eu vou procurar dentro dessa lista, por acaso, onde está o André. Certo? Eu quero que ele me retorne, o que ele vai me retornar, na verdade, é o endereço A5. Certo? Com esse endereço A5, eu posso fazer o que eu quiser. Eu só preciso saber que ele me diga onde ele está. Tá certo? Então, nesse caso, eu tenho que setar aqui os objetos. Então, WS, diz workbook, worksheets, plan 1, set range, ws ponto range
cells. De 1. Cells. No caso aqui vai até linha 15, coluna 1. Erro não. Aí eu venho aqui, proc, André. Célula recebe, função, retorna o endereço. O range é aquele range que eu já defini, certo? O texto é o proc. Pronto, o que é que vai acontecer se ele localizar? Se ele localizar, ó, ws, range, pronto, célula, ponto, select. Estou explicando, ó. Esse aqui é a variável que eu vou definir o que eu vou procurar. A célula é o retorno, é o resultado, tá? WS a gente já sabe, vai ser, vamos setar o objeto planilha, o objeto aba, e esse RNG é o objeto range. Lembrando que se ele é um objeto range, eu só posso jogar para dentro dele range, tá certo? E quem é o meu range agora? O meu range é uma seleção, tá? Que começa na célula A1 e termina na célula A15, tá certo? Coluna A15. Estão observando que eu utilizei cells? Então, se eu utilizei cells, isso aqui me facilita onde eu possa, por exemplo, jogar um laço for, né? Aliás, nem isso. Utilizar a função última linha preenchida e ele vai me dizer onde é que é a última linha preenchida. E eu já encaixo aqui dentro. Ó. Tá certo? Ou seja, já dá para fazer isso aqui tudo dinamicamente. Tá? Beleza. Já que célula é o retorno, é o endereço da célula, a função retorna endereço vai precisar da seleção, ou seja, do A1 até o A15, tá? Isso aqui é o que eu estou procurando. Se ele achar, eu vou jogar no caso aqui vai estar no A5, né? Vai jogar o A5 aqui para dentro e ele vai selecionar aqui na planilha, tá? É isso que eu quero que ele faça. Bom, vamos ver aqui. A seleção está em outro local, qualquer local diferente. Se der certo, beleza. Se der errado, a gente volta para o código e vê onde foi que errou. Ok. Então, vou dar um F5 aqui. E ele selecionou, foi todo mundo. Muito bem. Não era isso que eu queria que você fizesse. Então, eu vou colocar aqui um point break, e eu quero saber o que foi que ele errou, né? O que é que ficou faltando aqui. Pronto, vamos ver aqui, ó. Aí ele retornou, foi todas as células. A função deu certo. Só que aí o que aconteceu? Ele ficou pesquisando, pesquisou todo mundo, achou quem eu queria, só que mesmo assim ele continuou. Eu não quero mais isso.
Eu quero que ele pare no momento em que ele achar o que eu estou procurando, tá? Para fazer isso, a gente vai fazer isso aqui, ó. Eu vou colocar o retorno aqui dentro, certo? E vou usar uma instrução de saída. Exit function. O que é que isso aqui vai ocasionar? Vai acontecer o seguinte: no momento em que eu localizar o texto que eu estou procurando, termina a função, certo? Como eu não tinha feito isso, ele continuou. Ele achou, retornou a célula correta, mas mesmo assim continuou trabalhando. Tá certo? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou voltar para cá. Não vou nem testar, porque eu quero saber se ele vai funcionar, tá certo? E vou dar um F5 novamente. E localizou. Certo? Localizou. Poderia até fazer isso aqui, ó. Tipo mensagem, informação, né? Vamos procurar outro. Sandra. Olá, Sandra. Certo? Eu não pedi mais para ele selecionar, né? Já pedi para ele jogar logo dentro de uma message box. Tá certo?